colocamos agora diante do Senhor, Pai, diante do Senhor a nossa vida, colocamos esse momento de ministrar palavras diante do Senhor. Pai, colocamos a vida de cada um dos que estão ouvindo, Deus. Pai, que a Tua graça, a Tua misericórdia venha sobre cada um, meu Deus. Pai, que haja um entendimento, que haja um descortinar da Tua verdade, da Tua palavra, Senhor. Pai, que todo espírito de religiosidade, que todo espírito que tenta impedir a revelação da Sua palavra, que todos os espíritos que tentam trazer a mente dos seus servos cativa a eles, Senhor, para que eles não entendam, seja jogado por terra agora em nome de Jesus. E que o Teu Espírito Santo possa falar aos nossos corações para a glória do Teu nome. Nós oramos em nome de Jesus. Amém? Olha só, Romanos 1:18 diz assim: do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade, a injustiça dos homens, que detém, ou seja, que impede, que detém a verdade pela injustiça. Quer dizer, através da injustiça, detém o quê? Detém a verdade. Então, pode ter certeza, a justiça de Deus virá sobre esses. Pode ter certeza absoluta, tá bom? Vamos lá. Visto que o que é de Deus, versículo 19 de Romanos 1, visto que o que é de Deus se pode conhecer, ele se manifesta porque Deus lhe manifestou. Pois os atributos invisíveis de Deus, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder, como a sua divindade, se entendem claramente, se vê pelas coisas que foram criadas, de modo que elas são inexcusáveis. Pois tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graça. Antes, seus raciocínios se tornaram fúteis, e os seus corações insensatos se obscureceram. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança à imagem de homens corruptíveis, bem como aves e quadrúpedes, pelo que Deus os entregou à concupiscência dos seus corações, à imundícia, para desonrar os seus corpos entre si. Mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram a criatura em lugar do Criador, que é bendito eternamente. Amém. Ok? Então vocês estão vendo aqui, honraram a criatura em vez do Criador. Eu abro uma revista chamada Comunhão, uma revista evangélica aqui do Estado do Espírito Santo. Tem aqui sustentabilidade na capa. Uma menina bonitinha cheirando uma florzinha amarela, coisa mais meiga. Depende de nós a preservação do planeta que Deus nos deu para viver. Ok? Eu estava falando aqui antes de começar antes de gravar, que não iria nem gravar, ia ser só um comentário. Mas aí eu vou gravar, deixar gravado aqui, fica registrado. Que há uns meses atrás, estava conversando com a pastora Célia, e ela falou: olha aqui, amor, o que eu estou vendo aqui? Eu falei: o que foi, Preta? É o seguinte, eu estou vendo aqui que esse artigo aqui, que a ONU está criando um organismo dentro dela para convocar pastores e líderes que possam levar junto com a pregação da palavra de Deus a coisa da sustentabilidade, a coisa da preservação ecológica. Nada de errado, claro que não, nada de errado, certo? Nada de errado. E já está convocando alguns líderes de determinadas nações para que esses líderes ministrem cursos, seminários e congressos para os pastores, para que eles possam pregar isso nas igrejas. Olha que coisa linda, né? Maravilhoso. Isso está politicamente correto, ecologicamente correto, tudo correto. Porém, irmãos, uma coisa que a gente tem que ver não é o fato de ser uma coisa boa para ser pregado pela igreja. O fato é de tirarem a palavra de Deus para colocar isso. Eu disse que a ONU está pouco se lixando com a camada de ozônio, isso é tudo balela. Por quê? Porque os países que mais poluem o mundo são os Estados Unidos, a China, se eu não me engano, a Rússia.
São os países que mais poluem o mundo. Eles não assinaram na época, anos atrás, Tratado de Quioto, não se comprometeram em diminuir a poluição para preservar a camada de ozônio que está causando de gelo. E tem gente que fala assim, não está causando. Tá, gente. Nós moramos próximo à praia, aqui próximo, um bairro próximo, daqui a uns 15 quilômetros da rádio, uma rua inteira. Olha, gente, a maré veio, foi levou a rua, chegou a 1,5 metro do muro das casas. Se você observar no Nordeste, Alagoas e outras cidades do Nordeste, já tem avenidas de casas que foram destruídas, o mar já invadiu mais de 100, 150 metros. Porto Seguro, onde a gente frequenta, o meu sogro mora lá, eu conheço locais lá que o mar nunca tinha chegado, já está chegando, isso é visível. Eu vejo isso com os meus olhos, eu moro próximo à praia, eu vejo isso com os meus olhos. Aqui em Vila Velha já teve dia da maré passar pelo asfalto aqui, em Itaparica, e chegar na calçada em dia de ressaca. Nós estamos vendo isso com os nossos olhos. Eles estão pouco preocupados com isso. Você vê alguma sanção econômica, alguma medida contra os Estados Unidos, contra a China, contra a Rússia? Não vê. Mas pastor, mas o que tem isso a ver com a igreja, com eles pedirem para nós, crentes, servos de Deus, que temos que ser um exemplo, pregar isso? Meu irmão, qualquer coisa, pode ser ela boa, que substitua o evangelho de Jesus Cristo, está errado. Jesus Cristo não falou, ide por todo mundo pregai coisas boas, ide por todo mundo pregai políticas de preservação ecológica, ide por todo mundo pregai partidos políticos ou política, ou ide por todo mundo e pregai o evangelho. Por trás disso existe uma estratégia para continuar e tirar ainda mais dos sermãos a palavra de Deus. Hoje nós temos sermãos recheados de histórias, de filmes, de exemplos pessoais, de testemunhos pessoais, de prosperidade, de tudo, menos de Jesus Cristo, da palavra que liberta, do evangelho puro. Essa é mais uma estratégia, tá? Olha só, um enunciado da revista: não jogar o lixo nas ruas, cuidar do próprio corpo ou adorar a Deus na igreja são ações previstas no mesmo manual. A Bíblia que trata do assunto como as questões ética, social e espiritual. Olha só. Naufrágio do cruzeiro Costa Concórdia no litoral italiano causou comoção e foi notícia ao redor do mundo. Ao resolver por conta própria alterar a rota, o capitão, blá blá blá, blá blá blá, blá blá blá. Gente, quem acompanha a gente aqui, a gente conversa com a missionária lá na Tailândia, ela me mandou um e-mail hoje. Você quer saber? Eu vou te mostrar aqui o e-mail que ela me mandou. Voltei a gravar aqui. Então, pessoal aqui preocupado com o acidente do Costa Concórdia, com essa frescurada toda. Uma missionária. Hoje estou com minha equipe completa, tem 5, né? 3 do Brasil, 1 da África e 1 da Tailândia. Cada um desses se adaptando, tal. Ela está lá na Tailândia. Continua ocupada demais e tal. Problemas financeiros no ministério, claro, orando muito por professores de inglês, porque eu preciso de tempo, ela precisa de pessoas que ensinem inglês lá onde ela está, no campo missionário que ela está. O que quero compartilhar um pouco sobre mim mesma, ela falando aqui. Alguns de vocês me conhecem muito bem, outros nem tanto, mas quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa direta, sem rodeio, sincera em tudo que eu faço. Eu amo com muita intensidade, com isso também sinto com a mesma intensidade. Aí ela vai falando aqui, eu tenho um pouco mais de 20 anos no campo missionário, já vi de tudo, sabe? Ouvi de tudo e posso afirmar que chegamos a um ponto marcante para missões. A perseguição tem aumentado, o amor esfriado ainda mais, menos e menos pessoas indo e mais pessoas dentro das paredes da igreja, voltando mais e mais para si mesmo. O nosso Senhor já tinha nos avisado que seria assim, mas ao mesmo tempo o Senhor nos fortalece nele, né? E o seu reino vai avançando. Se eu sinto, imagine o nosso Senhor, e deixa eu ver aqui, a iniquidade aumenta, o ser humano cada vez mais distante da verdade, do reino de Deus, ela está falando aqui, por amarem mais do que
do reino de Deus por amarem a si mais do que a verdade. Sim, essa realidade hoje, que você vê e sente isso, eu imploro para que você vá, busque o Senhor, para que Ele venha abrir o seu coração. Mas não basta orar, nós temos que andar a agir, tá? Ela fala aqui, olha só, que ela está cansada. Olha só o que essa missionária fala. Não está preocupada aqui com essas frescuradas que eu estou falando aqui de ecossistema, de ensinar isso na igreja, e uma pastorada aqui tudo apoiando isso. Você está entendendo? Ao invés de preocupar com vidas. Olha o que ela fala aqui. Isso, ninguém está preocupado. Isso não está sendo pregado nas igrejas. Eu tenho visto mais maldade nessa minha vida do que eu gostaria. Esses quase 3 anos aqui, ela está na Tailândia, principalmente esses últimos anos, tenho servido, amado meninas que não só foram vendidas para a escravidão sexual, mas que foram mutiladas fisicamente, espiritualmente e mentalmente. Não tem como você imaginar, só vendo. Não tem um dia que não choro, que não me sinto completamente inútil devido à realidade dos povos que estão à minha volta. De ver crianças recém-nascidas sendo vendidas para pedófilos, tá? Onde há crianças de 2 e 5 anos, 2 e 5 anos sendo vendidas como escravas, trabalhando, pedindo dinheiro, e se não aparece com a quantia do dinheiro, elas lá para os donos dela, elas não comem, apanham e são proibidas de dormir. Essas coisas vão te consumindo aos poucos, ela disse aqui. Esse é o motivo da minha mente e do meu corpo estar cansada. Isso aqui é uma palavra de uma missionária que o nosso ministério participa com ela. Você vê a diferença de foco, de visão, de reino? Ela está lá chorando todos os dias porque vê crianças sendo vendidas para prostituição, crianças de 2, 3 anos sendo vendidas para pedófilos. Gente, essa mulher está cansada de ver isso. Aí nós estamos aqui, não jogar o lixo nas ruas, cuidar do próprio corpo, que triste, ou adorar a Deus na igreja são ações previstas no mesmo manual, a Bíblia, cara, você sabe o que está acontecendo? É a inversão do reino da glória de Deus, dos valores. Nós estamos aqui com uma pessoa que está chorando todos os dias, ela se sente inútil, o pouco que ela está fazendo, ela se sente pouco, abandonada pelas igrejas, ninguém quer investir em missões. Essa mulher está lá com uma equipezinha pequenininha na Tailândia, lutando pelo pão de cada dia, poxa. Enquanto umas figuras aqui, sustentabilidade, depende de nós, a preservação do planeta que Deus nos deu para viver. Cara, isso é falta do que fazer, gente. Isso é falta do que fazer. Isso está caindo no engodo de Satanás, né? Pastor fulano de tal, monta projeto de reciclagem que envolve a igreja, a comunidade e tal. Vamos montar projeto de reciclagem, vamos montar... vai catar coquinho, cara. Dá licença. As pessoas estão morrendo sem Jesus Cristo. Isso aqui é armação dessa nova era. É tudo armação feitinha para tirar o foco da igreja, que já não tem foco, que já perdeu o foco. O foco é missões, o foco é vidas, o foco é pregar o evangelho. Não faz isso não. O foco agora é sustentabilidade, cara. A Bíblia diz que Deus criou todas as coisas. A Bíblia diz que Deus chegou para Adão crescer e multiplicar, né? E dominar a terra. Então, nossa preocupação tem que ser preservar o ambiente. Ninguém está preocupado com essas crianças que estão morrendo. A ONU não está preocupado com isso. Esses grandes pastores e homens visíveis do mundo não estão preocupados com isso. Estão preocupados com a sustentabilidade, com a garrafa de PET que você joga na rua. Uma garrafa de PET jogada num córrego é mais importante do que um feto jogado no córrego. A revista ocupa uma capa para falar isso. Mas quantos milhares e milhares de abortos são feitos nesse país, nesse estado dessa revista aqui? Aqui, a Terceira Ponte é o lugar de maior índice de suicídio, é um dos lugares de maiores suicídios no Brasil. Cadê? Não fala. Sacrifício a Moloque, sacrifício a demônios. Vidas sendo sacrificadas para demônios. Crianças sendo jogadas em lata de lixo. Crianças sendo jogadas em rio. Não, vamos falar sobre isso não.
é sustentabilidade. Não pode jogar PET no rio. Não pode jogar saco plástico. Vai para o supermercado com uma garrafa, uma sacola que você leva para casa. Leva para casa. Né? A André está falando aqui, missões também está no mesmo manual que esse cara está mencionando aqui, que é a Bíblia, mas ninguém fala sobre isso. Salvar vidas, preservar vidas também está, mas não fala sobre isso. Preserve a natureza, tire o foco da vida, tire o foco da imagem e semelhança de Cristo. Essas crianças vendidas na Tailândia ao sexo, à prostituição, à escravidão, é a imagem e semelhança de Cristo. O diabo odeia, é a imagem e semelhança de Cristo. O diabo não odeia a árvore, gente. O diabo não odeia o rio, o diabo não odeia o mar. O diabo odeia a imagem e semelhança de Cristo. A árvore não é a imagem e semelhança de Cristo. Floresta amazônica não é imagem e semelhança de Cristo. Rios, córregos não são imagem e semelhança de Deus Todo-Poderoso. A imagem e semelhança de Deus é o ser humano, por isso que o diabo está tirando o foco da igreja, da imagem e semelhança de Deus, e colocando o foco da igreja na natureza. Marca esse dia que eu estou te falando isso. Daqui a pouco, daqui a uns anos, vocês vão começar a ouvir essas pregações em púlpitos. Aí vocês não vão poder dizer assim, ninguém me avisou. Eu não estou sabendo que o meu líder caiu no engodo da nova era, da ONU, todas essas instituições que estão voltadas para servir a Satanás e não servir a Deus. Não é? Você viu o trecho do e-mail da missionária? Estou te falando de uma pessoa que é amiga nossa, do nosso convívio. Vamos estar conversando com ela amanhã pelo Skype. Já marquei com ela. Né? Crianças sendo vendidas, e quando a criança de 6, 7, 8 anos que se prostitui, não chega para o dono dela com o dinheiro, além de apanhar, não comer, é proibida de dormir. Isso acontece na Tailândia, isso acontece em outros lugares, e coisas assim acontecem em vários países. Não, mas nós temos que estar, sabe, pastor? Isso é coisa que isso é coisa muito triste para a gente colocar na capa de revista e tal. Vamos colocar uma coisa mais em evidência, assuntos do momento, a preservação, a sustentabilidade, a sacolinha do supermercado, isso sim, o PET que não pode ser jogado fora, isso sim, e nós precisamos nos preocupar com aquela árvorezinha que vai ser arrancada da rua, com o mico-leão dourado, com os golfinhos, com a baleia. Nós precisamos nos preocupar com isso, pastor, porque isso é bonito, isso é politicamente correto, isso é socialmente correto, isso é grande frescura e obra do diabo dentro da igreja. É isso. Frescura. É isso que eu chamo, me desculpe. Então, nós precisamos voltar à essência do Evangelho. Nós precisamos sair dessa baboseirada toda e voltar para a essência do Evangelho, que é pregar Jesus Cristo. A fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Não caia nesse engodo, não. Não caia nesse engodo. Tá? Não caia nesse engodo, não. Chegará o tempo em que não suportarão mais ouvir a sã doutrina. Terão comichões nos ouvidos e levantarão para eles líderes. É isso que está acontecendo. A política, os líderes do mundo estão determinando o que a igreja vai pregar, né? A pessoa está falando assim, pastor, qual a revista? Que é a Comunhão, uma revista que tem aqui no estado. E qual o e-mail para a gente divulgar isso? Essa mensagem vai estar no YouTube, tá? Vai estar no YouTube. Certo? Vamos ver o nome aqui, que alguém vai me dar o nome, sei lá, preserve a natureza, não preserve a vida, sei lá, joga um... André é bom de título, não jogue PET no esgoto, mas não ligue se jogarem um feto, coisa desse tipo, as coisas meio chocantes. Eu queria um título bem chocante desse, nós vamos colocar no YouTube, já vou transformar aqui, vou pedir para a pastora Célia colocar essa e a de ontem, o preço do pecado no YouTube. É só você pesquisar
É no YouTube, Maturidade Amazon. Vai estar essa lá. Tá bom? Vamos descobrir o nome já já. Então vocês entenderam? Eu não quero que vocês caiam em engodo de armação, de manipulação de grandes líderes, de grandes organizações que vêm fazendo a cabeça de líderes para determinar aquilo que eles vão pregar para o povo cristão. Vocês já viram, eles não têm ONU, Estados Unidos, Inglaterra, esse povo aí todo, eles não têm nada para nos dar. Inglaterra, eu já falei aqui, próximos 20 anos, eu estou falando em 2012, a previsão é para os próximos 20 anos não ter mais cristãos na Inglaterra. A previsão são 500 mil, eu estou falando em 2012, 500 mil de cristãos que deixam de ser cristãos na Inglaterra por ano e tornam-se gnósticos ou ateus, gnósticos e tornam-se ateus e gnósticos, isso. 500 mil por ano, a cada ano. Então, nos próximos 20 anos, a expectativa é que não tenha mais cristãos na Inglaterra. Os Estados Unidos não é exemplo para nós. Então, tome muito cuidado com o que vem lá de fora. O Espírito Santo de Deus é que penetra no homem. E o Espírito Santo de Deus, ele sim, nós temos que ouvir. Ele vai determinar o que há de ser pregado, quando ser pregado e onde ser pregado. Não se deixe iludir, não se deixe levar por essas manipulações. Que você vê dentro da mídia, e a grande mídia evangélica, seja ela rádio, televisão, escrita, estão tudo na mão desse povo, sendo manipuladas. Só para vocês terem uma ideia, eu já mandei e-mail para todas as revistas e sites e canais de TVs que eu conheço, pedindo para divulgar a Rádio da Bíblia. A Rádio da Bíblia que nós temos aqui no Ministério, ouvindoabíblia.com.br. Não tem nome de ninguém na rádio, na escrita do site não tem nem nome meu, nem da pastora Célia, de ninguém. Tem assim, somos um casal de cristãos. Pronto, só isso. Ninguém precisa saber meu nome, nada. Não tem um banner, não tem anúncio, não tem nem link para a Amazon. Tem nada, nem para avisos, para rádio nenhuma, para empresa nenhuma, pois até hoje eu não recebi um e-mail, nem que seja mal educado, de resposta para nos ajudar a divulgar. Toda essa mídia gospel está toda envolvida com Nova Era, com maçonaria, com tudo isso, com Illuminati, com tudo isso, menos com o reino, infelizmente é assim. Então, pode ter exceções, perdoe, pode ter exceções sim, mas a grande maioria não, está toda envolvida com isso. É por isso que eles manipulam e determinam o que sai na capa das revistas, o que sai de moda na música, com a tendência da música gospel, com a tendência das músicas, das roupas, dos costumes, de tudo isso, ok? Que Deus abençoe vocês. Essa mensagem vai estar no YouTube. É só você bater assim, Maturidade Amazon. Tem essa e outras. Que Deus abençoe você em nome de Jesus. O nosso site é o www.amazongospel.com.